Paz e bem, seja bem-vindo a mais um episódio da série Dom Paulo, Irmão dos Pobres, cujos novos episódios irão ao ar todos os dias 14 de cada mês até setembro de 2022. Esta é uma das iniciativas da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, dentro das comemorações do primeiro centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Clique no card que está em cima para acompanhar os episódios anteriores. No episódio passado, Frei Clarencio Neotti, que atualmente reside em Vila Velha, no Espírito Santo, recordou a importância de Frei Evaristo para a província da Imaculada e compartilhou alguns fatos marcantes durante a sua vida, como aluno no Seminário de Agudos e em Petrópolis, e como confrade. De São Francisco, o que mais me empolgou foi a sua loucura evangélica, ser o arauto de Cristo, levando as palavras e gestos do Mestre ao pé da letra. Igualmente, repassava pelo coração a natureza que ele cantava. Agora, a natureza daquele Paraná. O pinheiro, tão triste para outros, para mim é o cálice eternamente verde, a recolher o orvalho sempre alvo numa taça que transforma tudo em vida. Os animais desprezados normalmente pelos filhos de colonos, naqueles anos de adolescência, assumiram o significado do Cordeiro de São Francisco, imagem de Cristo, do lobo de Gúbio, o homem-fera a ser dominado, do peixe surdo que entende um sermão, da cigarra que acorda para rezar. Dom Paulo Evaristo Arnes foi nomeado bispo em 1966, quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Já me encontrava no Seminário Menor de Tuporanga, em Santa Catarina, e como criança eu apenas conhecia os frades que trabalhavam na minha paróquia de origem, Santo Amaro da Imperatriz. E na sequência fui conhecendo os frades formadores, frades professores, nos seminários de Rodeio, Tuporanga e Agudos. No seminário ouvíamos falar do frade bispo da cidade de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas foi durante o estudo da teologia e filosofia em Petrópolis que passei a admirar e ver a ação e o profetismo de Dom Paulo aqui na Arquidiocese de São Paulo, ao lado de outros bispos, como Dom Helder, Dom Aloísio, Dom Luciano Mendes de Almeida. Em Petrópolis, nós estudávamos os compêndios de teologia e os recentes documentos emanados do Concílio Vaticano II. Tivemos exímios professores, alguns foram colegas, outros alunos de Dom Paulo, por exemplo, Frei Fidelis, Frei Simão Foit, Frei Antônio Moser, Frei Ludovico Garmos, Frei Leonardo Boff, Dom Frei Fernando Figueiredo. Mas também tínhamos diante de nós referências de pastores que faziam a teologia acontecer na prática, isto é, a sair dos manuais para encarná-la na vida das comunidades eclesiais. E o primeiro contato pessoal que eu tive com Dom Paulo Evaristo Arnes foi em Campos do Jordão, quando lá trabalhei, isso por volta do ano de 1982. Certa manhã, Dom Paulo Evaristo visitou a nossa fraternidade. Veio a pé, com um enorme chapéu de palha na cabeça, e seja para se proteger do sol, como também, segundo ele, servia para disfarçar, pois ele não queria ser amolestado e interrompido no seu descanso. Então, aquele dia foi muito gratificante para mim. Eu, jovem frade e sacerdote, estava diante do grande pastor que aprendi a admirar no tempo da teologia, um confrade muito simples, descontraído, fazendo perguntas e falando da sua missão e dos seus desafios na grande Arquidiocese de São Paulo. Com a inspiração vocacional provinda do seio de sua família, Dom Paulo Evaristo Arnes decidiu entrar no Seminário Menor em Rio Negro, no Paraná. Muitos de seus irmãos e irmãs se tornaram religiosos.
A partir da convivência em família, Dom Paulo exercia vivamente a fraternidade que São Francisco de Assis propôs aos seus seguidores. Seu testemunho de vida é a clara evidência do compromisso assumido em sua profissão religiosa, de viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, castidade e obediência, sob a inspiração do tripé da espiritualidade franciscana: o presépio, a cruz e a Eucaristia. A experiência de Jesus Cristo na vida de São Francisco foi uma descoberta gradativa. Ao longo de toda a sua vida, São Francisco descobre e experimenta a plenitude do mistério de Cristo, particularmente a sua humanidade presente no presépio, na cruz e na Eucaristia, inspirando nele 3 atitudes. Por exemplo, na encarnação, ele admira a pobreza que provoca em Francisco um caminho de seguimento. Na Eucaristia, Francisco contempla a humildade que gera nele o encantamento. Na paixão e cruz, Francisco admira a doação e o amor que gera nele a configuração com Cristo. Esse tripé da espiritualidade franciscana, cruz, presépio e Eucaristia, faz parte da vida de todo frade menor. E com Dom Paulo Evaristo não foi diferente. Na vida dele, seja na família, seja como frade menor e sacerdote, seja depois como bispo, pastor e profeta, ele não perdeu de vista aquilo que professou no seu batismo e na profissão religiosa: viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, em castidade e em obediência. Então, em Dom Paulo Evaristo, o tema da encarnação, ela se faz presente. Dom Paulo tem um livro com um título muito sugestivo: Estrelas na Noite Escura. Título mais do que expressivo para evocar a estrela maior que brilhou na noite do Natal, cujo mistério Francisco de Assis quis expressar no Natal que ele passou no eremitério de Grétio, que ele queria ver com seus próprios olhos, mas queria também que naquela noite houvesse fartura. Olhando para a pobreza da encarnação do Filho de Deus, Dom Paulo tinha um olhar reverente para com todos os pobres, por eles ele lutou. Tanto que chegou a afirmar que o pobre é a moeda de Deus. Falando da Eucaristia, Dom Paulo não apenas celebrou a Eucaristia, mas se fez comunhão Eucaristia. Quantas vezes entrou na Igreja da Sé, não só para celebrar a Eucaristia, mas também para proteger o povo pobre, um povo sem voz e sem vez, principalmente no período da ditadura militar. Ele dizia que a Eucaristia assume os sofrimentos e as esperanças de todos. Depois, o mistério da cruz. O que não dizer do mistério da cruz na vida de Dom Paulo? Ele que teve a graça de nascer no dia 14 de setembro, no dia em que a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Para a espiritualidade franciscana, é uma festa muito significativa porque nos remete ao Monte Alverne, onde, em 1224, São Francisco recebeu os estigmas, fazendo sua quaresma em honra a São Miguel. Na nossa vida franciscana, celebramos com muita intensidade a festa da exaltação da Santa Cruz, pois ela nos aproxima do crucificado que assinalou o corpo de São Francisco com os sagrados estigmas. Assim, na contemplação do mistério da cruz, da dor do Cristo crucificado, Dom Paulo lia a vida do povo de Deus e olhava para além da cruz. Depois da cruz vem a Páscoa. A partir do mistério da cruz do Senhor, compreendemos a fala de Dom Paulo quando dizia: no sofrimento se firma a esperança, e ainda, a dor serve para fazer dos fracos os mensageiros da esperança. Em sua autobiografia da Esperança, Utopia, Dom Paulo diz: que dinamismo indomável enche de novidade esse puro conceito de irmã ou irmão.
para transformá-lo numa corrente elétrica a percorrer nossa vida e toda a história. Não havia entre Francisco e Clara, como alguns escreviam, romance, mas encontro das primícias humanas, das pessoas mais perfeitas, com a missão mais elevada de qualquer homem: ser o altar do que há de belo, vigoroso e esplendoroso para a oferta a Deus e aos homens. Toda a trajetória da vida de Dom Paulo está impregnada pela mística franciscana, dentro da qual ele se formou, seja a família, como frade menor e como bispo pastor. Algumas ações que chamam a atenção. Primeiro é Dom Paulo, o anunciador da paz. Mais do que ninguém, Dom Paulo se fez porta-voz daquilo que São Francisco de Assis entendeu como o primeiro anúncio da evangelização, que é justamente a paz, abraçar a missão da paz. Por ocasião do seu jubileu de 50 anos de ordenação episcopal na Catedral da Sé, ao receber um quadro de São Francisco que lhe foi entregue, ele fez questão de entoar o cântico atribuído a São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. O permanente clamor da paz estava impregnado na alma de Dom Paulo. Dom Paulo, mesmo como bispo, ele sempre fez questão de dizer que ele é frade. Quantas vezes buscou o seu refúgio no convento do Largo São Francisco, aqui no centro de São Paulo? E como lembrança dessa presença, dessa permanente presença, mesmo morando em outra casa, foi plantado em frente à igreja, não faz muito tempo, um belíssimo ipê branco, símbolo da paz, e que nesse ano floresceu de uma maneira esplendorosa. Uma outra ação muito bonita, por ocasião dos 75 anos de vida religiosa, Dom Paulo Evaristo viajou a Curitiba e participou da celebração dos jubileus que a província celebra a cada ano. Na ocasião, ele agradeceu ao ministro provincial por tê-lo acolhido como frade. E no momento da renovação das promessas religiosas, ele simplesmente disse: eu, Frei Paulo Evaristo Arns. Isso me chamou muito a atenção. Dom Paulo lhe dizia que a transformação do mundo começa na hora em que cada cristão começa a assumir seu papel social para a construção do bem social. Hoje, da eternidade, qual pastor e profeta, com a alma de frade menor, vive a comunhão dos santos e vibrando com as encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, Alegrai-vos e exultai, porque os santos são os heróis do povo.